Senhoras e senhores, começamos mais um Alcateia Cash, Muriel. E hoje com um aluno da Alcateia, um grande amigo, um empresário, treinador, um especialista em várias modalidades. Enfim, a gente bateu um papo aqui, de umas 4 horas antes de começar essa gravação. E tem muita coisa boa chegando aí, Muriel. Quem é? Senhoras e senhores, diretamente de Indaiatuba, recebam ele, membro da Alcateia, Renato! Bora! Obrigado, gente. Uma honra, uma alegria estar aqui com vocês. Renato, seja muito bem-vindo à nossa casa, seja muito bem-vindo à Alcateia oficialmente. E já vamos começar assim, nesse ritmo. E o que a gente fala para todo mundo aqui é papo de empresário, de treinador. Quem é Renato? Magieri. Quem é Renato? Quem é Renato? Conta aí pra onde vive, o que come, o que faz. Então, eu sou filho do seu Augusto, da dona Odete. Pessoas que, infelizmente, puderam estudar muito pouco, mas que sempre valorizaram muito a educação. Meu pai sempre dizia pra gente assim, eu não sei se eu vou conseguir te deixar um grande patrimônio, mas estudar você vai. E ele tinha estudado muito pouco. E o que a gente estudou foi o que me transformou no que eu sou hoje, né? Porque como treinador, a gente só entrega o que a gente tem. Uau! Se a gente não tiver, a gente não entrega. Então, eu entendi muito cedo que estudar era o caminho. E eu gosto de estudar. E isso foi fundamental, foi crucial na minha carreira. Então, assim, eu não tinha nada de extraordinário para dar certo e nada de extraordinário para dar errado, mas foi um caminho construído assim, devagar, mas com frequência, sabe? Então, fiz o caminho, estudei, fui contratado por grandes empresas, fui executivo de multinacional, até que um dia aquilo começou a não fazer mais sentido para mim. E eu comecei a empreender vendendo aquilo que eu aprendi. Uau. Então a gente, como treinador, empresário, né? Eu sou um empresário de educação, mas a gente vende conhecimento. Então, e isso para mim é fascinante. Isso eu adoro. Então eu sou esse cara. E há quantos anos você fez essa transição do mercado corporativo para no ramo de T&D, né, de treinamento e desenvolvimento, que eu sei que tem mais de 20 anos aí. Então, vamos lá, né? O meu último dia de empregado, CLT, diretor de empresa, foi em 2008. Uau. Então, nós 26, quanto que dá isso? 18 anos. Faz 18 anos. Não é que eu sou bom de matemática, não, porque meu filho nasceu em 2008, ele fez 18 então anos. Tá... Maravilhoso. E aí, quando você veio, isso foi natural para você? Você viu essa brecha dentro do mercado? Porque hoje você ajuda grandes empresas multinacionais com isso também. Lá na época, você falou assim, poxa, eu preciso trazer isso para as empresas. Como foi essa virada para você? Não teve essa grande visão, não. As coisas meio que foram acontecendo mesmo, sabe? Você tem uma coisa que eu sou bom, é de identificar gaps. Eu identifico necessidades. Então, a minha vida é essa loucura, que a gente até falou um pouco mais cedo, né, na mentoria, é que eu leio o mercado, e aí o que o mercado precisa? O mercado precisa disso. Aí eu vou lá, aprendo alguma coisa, transformo em produto, e meu produto sempre é treinamento, sempre é uma ferramenta de desenvolvimento, e eu entrego. Então, é muito ler o mercado. Aí eu já tive na minha vida várias marcas de empresa, de treinamento, mas sempre olhando para o que o mercado busca. A gente não vende o que a gente tem, a gente vende o que o mercado quer busca. Comprar. Uau. Então eu tenho essa habilidade e eu tenho navegado aí nesse mar. Legal, e trazendo dentro dessa habilidade, você que é o pai, o criador, o fundador, né, de um produto muito utilizado no mercado, que é o máquina de vendas, né? E como é que surgiu para você o máquina de vendas? Então, eu comecei treinando, eu era um técnico, eu fiz CFO de uma multinacional, então eu era um técnico em finanças. Então o que eu tinha para vender? Finanças. Então eu vendia valuation, vendia essas coisas todas. Só que vendia, mas vendia pouquinho, porque isso não era uma dor do mercado.
Aí, Apesar que todo mundo precisa dessas empresas, né? então, mas o precisar não é ter consciência. É isso, aí que tá a chave. Então, assim, vamos lá, né? Muita gente precisa de... Vamos lá, vamos pensar. As pessoas precisam de comportamento, melhorar os seus comportamentos. Mas essa é uma dor sentida? Não. Não é. Então, para eu às vezes... E eu vendo para quem também não tem dor sentida, mas eu tenho 2 vendas para fazer. Primeiro é a venda, olha, você precisa, e depois que eu conscientizei, eu vou lá e vendo. Uau. Quando você já trabalha com uma dor que é latente, você faz uma venda só. E isso tem a ver com a nossa capacidade de observação. Então, no primeiro momento, eu vendia finanças, projetos de finanças, mas eu tinha que fazer 2 vendas. E aí, aí depois eu comecei a trabalhar comportamento. Fazia 2 vendas. Até o momento que eu falei, eu vou fazer uma virada. O que o mercado quer? O cara falou, tá, é muito legal, eu quero fazer esse treinamento de comportamento, quero melhorar os meus comportamentos. Mas sabe o que eu preciso? Venda. E toda vez ele falava, tá bom, mas quando você melhorar o comportamento, você vai melhorar a venda também. Então, sempre era alguma coisa subsidiária. Até que um dia eu parei de brigar. Eu falei assim, cara, o que você quer? Venda. Então, pronto, a minha marca vai ser máquina de vendas. Não tem nada mais vendedor do que isso. E aí, é venda que você quer? É venda que eu vou te entregar. E fiquei muitos anos trabalhando nisso. Até o momento, Muriel Bocão, que eu comecei a falar assim, o que você precisa? Não, eu vim aqui te vender minha máquina de vendas. E realmente, eu acredito no que eu entrego e eu tenho resultado, tenho história no que eu entrego. Para quem é o empresário que está nos assistindo aqui, né, dentro do Alcateia Cash, você falou que existe uma sequência. Isso. Né? O que tem nessa sequência? Qual é a sequência lógica para esse cara aqui? Que seria a máquina de vendas? Primeiro que a gente tem que entender que venda não é talento. Uau. Antigamente, venda era talento. Quem que era o bom A vendedor? gente não pode falar, me venda essa caneta. Não. Antigamente, quem que era o vendedor? Era um cara meio bastante conversador, meio enrolão, né? Esse era o cara que vendia. E ele cuidava do processo todo. Ele começava desde imaginar quem é o cliente dele, aí ele tinha que pegar a agenda dele, ligar, né? Eu me lembro uma vez ouvindo o Flávio Augusto falando, num podcast que ele participou, que o primeiro emprego dele, ele pegava um monte de ficha, punha no bolso, parava no orelhão e fazia não sei quantas ligações tentando agendar, né? Enfim, antigamente o vendedor ele fazia isso, ele agendava, não, ele ligava, ele agendava, ele apresentava, ele convencia, ele fechava e depois ele dava manutenção nessa carteira. Cara, quem tem habilidades, né, dentro do perfil de personalidade, fazer tudo isso bem feito. Geralmente você faz uma dessas coisas bem feitas e o resto é meia boca. De onde surgiu a máquina de vendas, né? Ela surgiu lá no Vale do Silício. Por quê? Porque aquilo é um celeiro de produto, tecnologia, ideias. E os caras falaram assim, tá bom, a gente tem um monte de produto aqui para vender. E quem vai vender? Aí a gente tinha esses vendedores, lá nos Estados Unidos é a mesma coisa. E aí houve uma encomenda do pessoal do Vale do Silício para a galera da Universidade da Califórnia. Falaram assim, ó, nós temos muita coisa para vender. E não dá para depender só dessa galera que vende tradicionalmente. Nós precisamos transformar a venda de talento em ciência. Uau. E aí encomendou, aí juntou uma galera lá de psicólogo, administrador, os cara que entende marketing. Falou assim, como é que a gente faz para que qualquer pessoa possa vender? Que deixa de ser algo de iluminados. Então, Então primeiro vamos dividir isso em 4 grandes... Eu posso dividir um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas grosso modo, em 4 grandes pedaços. O primeiro pedaço é o que faz hoje o LDR, né, que é o cara que cuida do lead. Esse cara, ele tem um perfil de personalidade muito mais de nerd, porque analítico. Ele gosta de internet, ele gosta de buscar, ele mapeia, ele qualifica na cabeça dele o lead. Quem é a pessoa ideal para comprar para mim? Para comprar de mim. Então este cara é o cara que ele pesquisa, ele busca e ele alimenta um CRM. Então fico com um banco de lead frio. Então esse é o primeiro profissional. Segundo vetor é o SDR, né, o Hunter,
que é a pessoa que esquenta o lead. Que em termos de perfil de personalidade é muito diferente do primeiro, porque enquanto o primeiro é analítico, O segundo é relacionamento. o segundo é comunicador, feliz, agradável, e ele tem uma missão: captar a atenção de alguém nos primeiros 15 segundos de conversa. Então até o tom da voz, É outro. a maneira que você... O primeiro alô conta. E essa primeira pessoa não tem condição de fazer isso. O Então, perfil não é dela. não é dela. Só que essa pessoa, ela é tão legal, Que ela não consegue fechar. ela tem dó do cliente. Né? Ela Ela acha- compra as dores. ela fica tão amiga que ela fala, vou vender para ele. Então a gente transfere isso para a terceira pessoa já, que é o closer, ou o sniper, que é um cara que dentro do perfil de personalidade, É o ele pá. é comunicador, ele precisa de comunicação, Mas ele é intencional. Mas ele precisa de agressividade, ele precisa de o driver dele tem que ser forte. Dominância. Dominância. Por quê? O que é dominância? É persuasão. Você vai fazer algo que seja bom para você, mas que também seja bom para mim. Sim. E vender é servir. Vender é atender. Então vender não é ofensa. E isso também tem a ver com as crenças e tudo mais. Então já a gente vai para a terceira pessoa. E depois que tudo vendeu, a gente precisa onboardar, a gente precisa trazer esse cara para cá. Pra dentro. Quem vai cuidar disso? É o sucesso do cliente, ou Customer Success, como queiram chamar. E Que é o qual CS que as pessoas Isso. falam hoje. E quem que é essa pessoa? Essa pessoa é alguém que gosta de relacionamento, mas também ela tem que ser uma pessoa ligada a dados, porque assim, por que que você não comprou, se dependendo do tipo de produto, ele tem que comprar a cada 30 dias. Por que que não comprou nos últimos 30 dias? Como foi a sua experiência? Enfim, percebe que Que isso cada um tem um jeito e cada um tem um método. E aí o que a Universidade da Califórnia falou? Vocês estão errando porque vocês querem que uma pessoa faça tudo. Se você dividir isso em 4, pelo menos, você vai ter especialistas fazendo cada pedacinho. Quando eu entendi... Bom, eu não criei isso é tão bom que eu poderia ter Replicável. criado. Né? É uma pena que não fui eu que Sim. criei, né? Sim. Mas já que eu não tive a capacidade de criar, eu tive a capacidade de estudar. E replicar. Então, aí eu estudei, só que o primeiro, isso tudo, né, nasceu lá no Receita Previsível, que é um livro extremamente famoso. Só que quando você lê aquele livro, aquilo não funciona aqui. Ele é técnico, né? Ele é técnico e ele é feito por uma cabeça americana, por um perfil de consumidor americano. Então, o que eu fiz na máquina de vendas? Eu tropicalizei. Então, eu entendi, aprendi, aí eu li de várias fontes. Eu dei uma brasileirada. Isso. E aí transformei em algo que funciona aqui. E aí dentro da máquina de vendas eu sistematizei. Então aí tem o jeito treinador de ser, né? Então tem Kanban, tem um Kanban onde a gente coloca tudo lá em post-it, que a equipe enxerga, enfim. Tem uma Quais são série os de- caminhos que ele vai utilizar em cima daquilo? Assim, foi tão legal assim no começo, né? Porque dentro da máquina de vendas, eu vou contar essa história que vale a pena. Eu tinha um cliente, era uma indústria de sacolinha plástica, sacolinha de papel para boutique. Legal. Pandemia chegou, pau quebrou, fechou tudo. E esses caras, eles não tinham, eles só vendiam para boutique. Então a persona desenhada, eu me lembro até do nome, era o Tanaka. E quando a gente faz a persona, eu peço para fazer um banner para pendurar na parede, para a equipe de SDR saber quem é que está falando. Então Tanaka é um senhor de não sei quantos anos, dono de uma boutique, nas principais ruas de comércio da cidade, babá. Aí veio a pandemia. E a boutique? Fechou. E o Tanaka? Tá em casa, Tá em trancado? casa. Aí a empresária me ligou. Falou assim, Renato, acabou. Eu falei, não, acabou não. Você tem uma máquina de vendas. A máquina de vendas, ela sai lá, o que você colocar aqui. Nós vamos tirar o Tanaka e vamos colocar o Douglas. Quem é o Douglas? O Douglas é o dono de uma hamburgueria artesanal na casa dele. Que isso foi o que muito aconteceu Muito. Sim. na As pandemia. pessoas tiveram que se reinventar. Isso. Aí o que ela falou? Ó, aí a gente tira a alça da sacola, vira um saco. E o saco é para o Douglas. Uau. E o Douglas é o dono da hamburgueria. Aí o que aconteceu? A mesma equipe, o mesmo tudo, o mesmo processo,
O que eu troquei? A história. Eu troquei script, cadência e o horário de ligar. Porque o Tanaka, ele tá na empresa às 9 horas da manhã. Até às 4 horas que ele vai embora. E o Douglas? O Douglas tá chegando às 4. Então o que a gente precisou fazer? Mudar o horário do time. Muda o horário do time. E aí, em vez de ligar para 20 Tanakas por dia, cada SDR, eu ligo para 20 Douglas. Uau. O que aconteceu com essa empresa? Ela continuou e agora, Ela dobrou. depois que a pandemia passou, ela tem o Tanaka e ela E o tem Douglas. Tem Uau. dois porque ela mercados. tem uma máquina. Sensacional. Então essa é a vantagem da implantação da máquina de vendas. Sensacional. E olhando assim, né? Você já tem uma grande expertise ao longo dos anos e das empresas. Atendendo pequenas empresas, médias empresas, grandes empresas, dentro do seu portfólio, você tem várias empresas dessas com treinamentos, com consultorias. Se você pudesse listar, que você enxerga, todas as empresas, né? São feitas de pessoas, diferentes lugares, diferentes culturas, diferentes educações. Quais são, ou qual é que você pode falar a maior dor dessas empresas hoje? Então, hoje, né? Hoje Não é mais vendas. Hoje eu chego hoje e a máquina eu tenho muito orgulho da máquina de vendas, de verdade. Ela realizou muitos sonhos meus. Foi quem te trouxe até aqui. Exatamente. Mas é mercado, né? Boa. E a gente não vende o que a gente tem, a gente vende o que o mercado quer comprar, mas eu preciso oferecer. Isso é legal, cara. A gente não vende o que tem, a gente vende o que o mercado quer comprar. É genial isso. Isso só pegando esse gancho aqui, né? Isso serve diretamente para você que é treinador, entendeu? Às vezes você quer salvar o mundo, eu quero vender alto impacto, eu quero vender constelação, eu quero vender alguma coisa que é da sua expertise. Te desafio a parar 1 hora e começar a escutar o que estão te pedindo. É isso que vai vender. Olhar para o mercado. Né? Olha pro mercado. E o mercado fala. Uau. Sabe por quê? Eu aprendi muito cedo que só existe venda onde existe uma dor. Se não existe uma dor, não existe uma venda. Fala mais sobre isso pro treinador que está aqui nos ouvindo hoje. Cara, já que você me deu essa oportunidade, eu tenho uma metáfora maravilhosa que eu uso isso nas implantações de máquina de venda. Imagina que eu chego o seguinte, falo assim, cara, Uniel, daqui o meu copo d'água, e eu tenho um comprimido aqui, ó, que ele é o melhor comprimido para cólica renal do mundo. Eu sou médico, eu sou Nobel em medicina, porque eu desenvolvi o melhor comprimido melhor analgésico para cólica renal do mundo. Você toma? Depende. Depende do quê? Ele é o melhor. É melhor. Mas eu não tenho cólica renal. Mas, mano, é de graça. É. Eu sou o prêmio Nobel. Sim. Você não vai tomar? Não. Não acredito. É. Beleza. Agora imagina Sim. que eu vá no hospital regional da minha cidade, de madrugada. Beleza? Beleza. Aí eu olho lá naquelas cadeiras duras que geralmente tem lá. E eu vejo que tem um caboclo lá que está se contorcendo de dor. Ou ele está quietinho para não se mexer. Tá quase querendo tomar tramal. Aí eu chego assim para ele e falo assim, amigão, você tá com cólica de rim? Ele falou assim, tô. Deixa eu te contar uma coisa. Eu tenho aqui uma garrafada que uma senhora lá da minha rua faz. Tá aqui, ó, numa garrafinha de plástico descartável. É boa pra cólica de Chá rim. de quebra-pedra. Você toma? Ele fala, tomo. R$200, você paga? Pago. Por quê? Necessidade. Um tem dor e o outro não. Exatamente. Você percebeu isso. que não é o produto? Eu já ia falar, se fosse minha mãe, tudo garrafada resolve. Mas é a verdade. Minha avó É fazia a muito. necessidade. Você percebeu que não é o produto, Sim. que não é quem fez e que não é o preço E não é o Nobel. e não é o Nobel. É a dor. Quem tem dor paga. Uau. Quem tem dor paga. Quem tem dor paga. Então o que aconteceu? Quando eu chegava para vender a máquina de vendas, eu falava, cara, eu vou revolucionar, eu vou aumentar, porque eu aumento. Se o cara tiver um processo B2B, venda não é arte. Venda Venda é é método. ciência, é método e é constância. Uau.
E a minha entrega final é um playbook. Eu falo, ó, vender na sua empresa é assim, com esse método, com... E os caras amam, porque eles não têm. Ok? Então, beleza. Só que eu comecei a chegar e falar assim, cara, eu vou entregar. Eu vou aumentar a sua venda. E aí, o que eu comecei a ouvir? Renato, cara, eu amo o que você está falando. Mas hoje, se eu vender mais, eu não entrego. Mas por que você não entrega? Porque eu não tenho gente. Então a dor que até 3 anos atrás eu vendi bastante máquina de vendas, hoje não é mais vendas. Hoje é gente. Então eu muito rápido entendi. E aí eu criei um projeto. E esse projeto é Volare, para cuidar de gente. É gente cuidando de gente. Uau. Então assim, eu sei que para onde a gente está indo no mundo da IA, da tecnologia, a IA vai cuidar de processo, vai cuidar de tarefas básicas, tarefas repetitivas, mas gente quer continuar sendo cuidado por gente. Nós recebemos um treinador, né, o Bruno, e aí é legal dar mérito a quem falou na frase, assim como você falou agora, e ele é treinador aqui em Alphaville, na Ironberg, do JJ, do Piero, de vários treinadores que são experts também, e ele falou, cara, a pandemia acelerou o processo da tecnologia, certo? E muitos de nós, seres humanos, vivemos no automático que nos transformamos tipo em máquinas, certo? E a IA veio para agora para assumir o lugar da máquina e fazer com que os seres humanos voltem a ser humanos, saca? Então, é essa transição que nós estamos vivendo agora. As pessoas precisam entender, como você falou, a gente precisa ser cuidada por gente. Tem o Philip Kotler é a maior autoridade em marketing de todos os tempos, né? Sim. E ele veio com o marketing 1.0, 2.0, e agora saiu recentemente o marketing 7.0, não tem nem em português ainda. Uau! E eu sou um estudioso de marketing. E eu comprei esse livro no Kindle, baixei e li. Sabe o que ele diz? O que está escrito lá nesse livro, né? Que assim, o marketing desse momento é neurociência, Uau, mais IA, mais experiência. deixa eu falar uma coisa pra você. Repete, por favor. Cara, isso aí é o diamante. Neurociência, mais IA, mais experiência. experiência. Eu vou falar, hein? Acabei de terminar a especialização em neurociência, tá? Experiência, lançamos o livro agora, fazendo um jabá aqui agora, né? Alto jabá. IA, nós temos o Bala. Isso, bora, Bala. Então, mas vamos lá. Estamos jogando duro nisso Tamo aí. bem, ó. Tamo Isso aí. dentro desse negócio aí. Neurociência para entender como é que o comprador e o vendedor funcionam. Porque Uau. tem neurotransmissor aqui Sim. no vendedor e tem neurotransmissor no comprador. Então eu preciso me programar, e aí a PNL... E essa programação dele tem uma linha de neuroplasticidade que ele vai e volta naquele comportamento. Então é usar o meu para programar o seu, certo? Neurociência. Pra dar match. Isso. E respeitar, né? Para você poder construir uma relação Tem que ser genuína e de respeito. congruente. Orgânico. E agora ele está estudando como que funciona, noradrenalina, todos os Que isso neurotransmissores. desperta através da experiência. Isso. Então Uau. isso é uma parte. Eu não li o livro ainda, mas estou super Cara, curtindo. é sensacional esse livro. Maravilhoso. Você sabe para que é IA? Para dados. Não é IA para falar com gente. Não é chat GPT que você faz o texto, tá? Fica aí. Só por isso. Então não é que você vai colocar uma pessoa que vai imitar a voz humana e que vai falar. Chegou-se a pensar que a gente ia caminhar para isso, que o ser humano ia ser totalmente dispensável. Não é isso que o Philip Kotler está dizendo. Ele está dizendo que a IA é fundamental, é importante, é indispensável, mas para dados, para entender. Então, eu faço essa campanha, o que acontece? E aí, o conjunto de dados... Quem vai estar O que tá capacitado dando para certo, isso? onde é que tá falho, se é no começo, se é no meio, é no final, se é no tendência. tendência. Para tudo isso, a IA... Tudo isso tem número. Ninguém faz melhor do que a IA. Beleza? Beleza.
e experiência. Quem produz experiência? Ser humano. Gente. Como diz o Bocão, né? Sempre as pessoas vão se conectar, né? Por semelhança, similaridade e também por questões que elas buscam, né? Então, assim, pessoa se conecta com pessoa. No final, quem vai assinar o seu contrato é gente. Exatamente. Paulo. Então, eu achei que esse livro foi fantástico porque ele veio botar ordem nas coisas, né? Inclusive medos que a gente tinha, ou até pensamentos, imaginações. A gente foi educado para temer eles, né? Na verdade, Isso. né? O cinema educou a gente, né? Isso. Imagina, né? Mas Quando eu tô em paz. O Exterminador do Futuro, né? Eu sou muito educado com a IA, viu, gente? Eu peço, por favor, do bom dia, boa tarde, boa noite. O dia que eles tomarem pra conta, gastar token. eles vão lembrar esse pessoal. Ó, o Bocão foi educado, mas não era com ele aí. Então, assim, eu amo, eu uso IA, assim, eu respiro com IA, mas, cara, ela nunca vai me substituir. Ela nunca vai me substituir. Ela nunca vai produzir um treinamento da maneira que eu faço. Não, com o olhar que eu tenho. E não é só isso, né? É como você coloca, né? Qual é o comando que você dá, Isso. né? É o que o Bala desenha com a gente aqui, né? Para você que não sabe, o Bala é responsável por toda essa parte de automação, inteligência artificial daqui do nosso grupo, e é exatamente isso. Qual é o comando que você pede? Qual é o comando que você constrói? Qual é o comando? Então tudo tem um comando. E esse comando, quanto mais informação você dá através disso, é através da sua história. Isso. É como você alimenta. Sabe o que a IA for, fez né? comigo? Me tornou muito mais produtivo. E mais rápido. Mais rápido. Então eu consigo produzir uma quantidade de conteúdo, fundamentação teórica e mesmo jogo, né? Muito legal hoje, uma das coisas Sim. que eu faço é pegar um jogo que eu aprendi com vocês, né? Por exemplo. Sim. Mas quando eu aprendi com vocês, ele veio com um objetivo andragógico. Ele e tal. tem uma Aí o linha. que eu faço? Eu pego, ó, usando esta dinâmica, este Como que a gente- movimento. Como que a gente muda isso pro cenário? Com Cara, e certeza. aí é sensacional. É um mar de possibilidades. Aí a hora que eu termino, eu falo assim, terminou. Agora cria pra mim o manual, o checklist, o que eu preciso comprar, quantas pessoas eu vou Tudo usar. que você teria que investir um tempo para desenvolver, nós investimos ao longo dos nossos últimos anos para poder fazer isso. E isso é muito legal, né? Essa construção, como que a gente pode trazer. Cara, e assim, a IA tem várias coisas, né? Tem absurdos de construção que nós trazemos assim. Mas é uma coisa que eu vi, né? Eu, assim como você, eu sou um estudioso também, o Bocão também, e eu gosto de ler. Mas eu sou diferente, eu sou mais velho. Sabe que você falou, pô, eu tô ali no Kindle, eu não consigo me adaptar no Kindle. Eu gosto da folha. Do cheiro do papel. Do negócio. Não, porque eu estudo. Minha mulher fica louca, porque eu pego a Marca-texto? marca-texto e eu vou marcando ela. Porque não se marca o livro. O livro é meu, né? Nessa construção, Eu comprei pra isso. nessa parada. E aí esses dias eu vi uma expert no mercado. Olha que louco isso. E eu fiquei assim, ainda julguei, não vou mentir, julguei, mas depois eu falei, será? Ela falou assim, você não usa IA para acelerar os seus processos. Ela falou, e grande ela no mercado, e ela falou assim, eu uso IA para tudo, até para ler os livros que eu lia. Eu falei, mas como assim? Ela falou assim, eu leio ainda, porém, hoje eu pego lá os livros, eu vou ler 3, 4 livros. Eu joguei e falei assim, me traga um resumo, não sei o que, deste livro. Tá. Aí ela colocou. Traz o resumo. Trouxe esse resumo, aí ela falou assim, agora levanta os 10 principais tópicos que este livro e aprendizado ele traz. Aí ela levantou, pega essa, não te falei isso. Aí ela falou, Essa é conteúdo, hein, levantou conteúdo. os 10 principais. Ela falou, agora faça uma ponte ao futuro, colocando e correlacionando esses 10 pontos do livro dentro do meu negócio. Eu falei, para. Foda. Então, aquilo que você gerava... saber lógico, utilizar a ferramenta, né? e não vai deixar, eu não vou deixar de ler o livro. Mas eu falei, eu não faço isso. Sabe o que é bacana? Eu não faço, é foda. Eu só comprei esse livro no Kindle porque não tinha ainda. Aham. Ele é muito novo, ele saiu em Sim. abril de 26, não deu Sim. tempo de chegar aqui. Também não tem em português. Mas aí que eu consegui. Sabe o que é fantástico? Existe uma IA que o Bala deve conhecer de monte. Chama Notebook LM. Sim, é maravilhoso. A gente usa também. Ele Cara, traz, pra você que e não ela usa aí, alucina.
Ele traz o quê? Mapa mental, apresentação, vídeo, E faz sabe o que tudo. que é legal? Podcast, faz Ela tudo. não alucina. Por quê? Ela só trabalha naquilo que você empilha. Uau. Então, se eu falar para ela assim, ó, eu vou subir 4, 5 conteúdos que eu reputo como bons, sérios, né? Sim. Fala só. Como subo lá, fonte. como fonte. Você vai trabalhar só aqui. Você não vai inventar nada, você não vai trazer nada que... Não é igual o chat que dá a opinião dele. sabendo ou não. Chat é maluco. Sabendo ou não. Eu, chat sei, é eu igual- faço que eu não sei, eu O invento. chat é igual o negócio. É assim, eu levo daqui pra lá, eu conto história. E aí você lê o livro. Mas Certo. a gente tem uma capacidade limitada, Sim, né, cara? sim. E às vezes a gente tá lendo, tem sono e babá. Cara, depois que você termina a leitura desse livro e você pede um mapa mental dele, ele sumariza e te joga do início Mar de ao possibilidades. fim. Cara, é outra leitura. Quer dizer você que faz você- a segunda, quer dizer que- Sim, a segunda leitura. leitura, Quer sim, dizer do- que vai você já conectando. tem isso. Eu uso. Então, e aí você pode compartilhar isso com a gente também, né? É só você falar o livro que você quer. Não, eu quero esse. Desse aí. Ó, é assim. Eu quero esse aí. Então, eu vou te passar. Aham. De verdade. Porque ele é objeto de estudo do meu mestrado. Se você que tá aí, deixa nos comentários aqui se você quer receber, que nós vamos marcar uma aula secreta pra te trazer os códigos desse livro aí. Bora. Tá marcado, hein? Show. Este livro, ele só não faz a tradução por questão de direitos Sim, autorais, sim. e graças a Deus que é assim, né? Tem Mas, limite ainda, né? Ainda tem. Mas assim, eu já tenho todos esses principais insights, mapa mental, já tenho tudo e eu vou ter o maior prazer em compartilhar com Uau. vocês isso aí. Então, só para terminar aquela pergunta lá, né? Hoje a dor são pessoas. E vamos lembrar que não é que falta gente. Tem uma outra coisa que eu moro em Indaiatuba, como eles disseram aqui, e existem coisas que ficam no inconsciente coletivo, né? Ou no consciente coletivo, sei lá. É a conversa do churrasco do domingo. Então eu estou sempre junto com empresários. Eu costumo dizer que todo santo dia, todo dia santo, eu estou na frente do empresário que está falando das dores dele, e eu aprendo muito, eu deixo, eu levo e tudo mais. E qual que é a coisa? Não tem gente para trabalhar. Indaiatuba é uma cidade muito próspera. E a gente Tem muito vive dinheiro. a pleno emprego lá já há muito tempo, de grandes montadoras. E uma montadora, ela traz consigo um ecossistema enorme. Sim, então sim. sempre tem emprego. Então o cara fala assim pra mim: não tem gente em Indaiatuba. E aí eu ouvi tanto isso. Aí um dia eu falei assim: mano, eu preciso quebrar esse mito. Falei assim: vamos lá. Fui no IBGE. Indaiatuba tem quase 300 mil habitantes. Desses 300 mil habitantes, 170 mil é a população economicamente ativa. Então, 170 mil pessoas em Indaiatuba, põe o relógio para despertar às 6 da manhã, acorda, toma banho, toma café e vai trabalhar. 170 mil pessoas. Uau. Aí eu tenho dito para ele assim: então, gente para trabalhar tem. Tem, concorda comigo que tem? Tem. O problema é que é assim. Você precisa de quantos aqui? Eu preciso de 5. Preciso de 10. Tá bom. Então, você não precisa ser melhor do que todo mundo. Você, dessas 170 mil pessoas, você precisa convencer, né? 169.990 5. 990 pessoas. Você precisa convencer 10. Que é melhor trabalhar aqui do que trabalhar lá. Concorda comigo? Sim, correto. Concordo. Tem até aquela piadinha, né? 2 caras na savana, eles viram um leão de longe e falou assim: lascou, nós não vamos conseguir correr mais que o leão. Um virou pro outro e falou assim: eu não preciso correr mais que o leão, eu preciso correr mais que você. Que você. Só isso. Então, assim, o que eu digo? Sabe qual é o seu problema? Não é que não tem gente, é que você não está sendo capaz Uau. de convencer o número de pessoas que você precisa dentre 170 mil pessoas de que aqui é melhor do que outro lugar. E aí as pessoas pensam: não, mas você acha que eu vou pagar igual a John Deere? Você acha que eu vou pagar igual a SEW? Não, você não precisa pagar o maior salário de Indaiatuba. Quais são os benefícios que vem com isso? Agora, o que você precisa? Você precisa de um ambiente saudável, você precisa de um ambiente de respeito. E talvez você precise pagar um pouquinho mais. Porque hoje em dia, as pessoas
elas dão mais valor para ser respeitadas do que para 10% a mais no salário. Faz muito sentido isso. Mudou um pouco a filosofia. A gente fala isso, né, sobre as gerações. A gente sai de uma geração do ter para uma geração do ser. Né? Então as pessoas... Ela quer fazer parte, né? E ela quer ser respeitada. Exatamente isso. E olhando para esse lado, para o empresário que está aqui, que assiste a gente, se você pudesse, né, trazer para ele uma linha de 3 coisas que ele tem, 3, 4 coisas aí pontuais que o empresário tem que olhar e tem que valorizar. As pessoas gostam muito da receita do bolo, por mais que a gente não goste dessa palavra como treinador. Mas né? a pessoa procura. Mas ela procura. Então, para quem tá aí, que tá assistindo ao Alcateia Cast hoje com você, quais seriam essas 3 aí? Pro empresário. Então vamos lá, empresário. Você que tá aí. Vamos lá. A gente, quando eu faço muito diagnóstico, Sim. a gente vai vender um treinamento, eu quero entender a dor dele. Legal. Né? A pessoa só paga quando ela tem dor. Legal. Então eu tento descobrir a dor. Mas ele muitas vezes ele tem uma dor que ele não sabe dar um nome. Ele fala, mas o pessoal é desmotivado, o pessoal atrasa, aí é um monte de atestado, ninguém quer nada com nada, são irresponsáveis. Ok, essa parte eu já entendi. E aí a gente vai trabalhando. Invariavelmente, empresário, e vocês dois aqui, a gente chega em 3 coisas. Primeira delas, como você fala comigo. E o você é um conjunto de pessoas. Sim. Uau. Né? Às vezes o meu líder, ele é bacana comigo, mas tem o líder lá do lado que quando ele chega aqui para me cobrar alguma coisa, Sim. cara, ele é desrespeitoso. E muitas vezes o desrespeito não é um palavrão. É uma atitude, né? Às vezes é uma sobrancelha que entorta. É uma atitude, é um não verbal. Isso tudo é comunicação. A gente pensa sempre comunicação verbal, mas Sim. comunicação é um conjunto É um de um monte de conjunto. coisa. Então, comunicação, para mim, é o top 1 Legal. da coisa. Segundo, para onde você está me levando? Uau. Legal. Por que para onde você está me levando? Cara, pensa o que é um emprego hoje, né? O emprego é um contrato, é um casamento. A gente fica dentro da empresa que a gente trabalha mais tempo que a gente fica com a nossa família. Então o cara, ele quer ter o mínimo de noção de que assim, ó, eu tô aqui hoje, mas fazer o meu trabalho direito, fazer as entregas que você está me pedindo, me leva para onde? Ele tem que ter no mínimo uma ideia. Olha, se eu fizer tudo isso aqui direito, no final eu vou ter X% de aumento, ou eu vou para a próxima posição, ou eu posso... Percebe? Sim. Para onde você está me levando? É fundamental. E é muito legal, né? Que é um dos indicadores que a gente fala, né? Poxa, presta atenção na sua equipe. Se a pessoa está com você há mais de 1 ano, repara na vida dela se melhorou. Será que ela trocou de carro? Será que os filhos dela estão numa escola melhor? Será que ela está se vestindo melhor? Está frequentando lugares melhores? Porque se você tem uma equipe e a sua equipe não está prosperando, seu negócio não vai prosperar. Uau. Se você não cuidar da Ganhar pessoa... dinheiro é esporte coletivo. Se você não está cuidando da Gostei pessoa... dessa frase, hein? Gostei dessa frase. E a terceira? A terceira é assim, tem a ver, existem as políticas de RH ou de incentivo das empresas. E eu já fui empregado, eu já tive do outro lado da mesa, né? E eu me lembro, a empresa que eu trabalhei era uma empresa muito tradicional, muito antiga, pesadona, né? E as políticas de RH sempre vinham de fora para cá. De fora para cá. E aí eu costumava dizer que tinha política motivacional que muito mais desmotivava do que motivava. E por quê? Porque ela era engessada. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu faço uma palestra, eu estou num grupo de empresários, uma das perguntas que eu pergunto assim, falo, gente, por que as pessoas trabalham para você? Cara, e é doido. Os empresários não sabem por que os seus empregados trabalham para ela. Mano, que pergunta poderosa. E aí vem as mais respostas. Aí a pessoa fala, porque a minha empresa, ele começa a criar coisas que é bom.
Na visão dele. Pra ele. Ele é o dono. Aí a pessoa começa, é isso, não, é isso, não, é isso, não. E eu vou dando vários nãos, assim, eu vou irritando a plateia com isso. No final, depois de judiar um pouco, a gente chega numa resposta que eles respondem que é dinheiro. Não, eles trabalham comigo porque eu pago. Ah, é porque é isso? Pois é, eu vou dizer para você também que é não. E por que é não? Primeiro que não sou eu que estou dizendo. Quem disse já foi Maslow nas teorias de... Né? A pirâmide de necessidades Então, básicas vamos humanas. E outra coisa, pensa aí na sua cabeça quanto você paga. Aí o cara pensa, né? Eu falo, tráfico de droga dá mais dinheiro do que isso aí que você paga? Aí ele, dá. Você é menino, né? Por exemplo. Isso é menino. Prostituição dá mais dinheiro que isso aí que você paga? Dá. Então, não é dinheiro. Aí os caras bugam, né? Cara, e de todas as minhas pesquisas, só existe uma coisa que responde essa pergunta. As pessoas trabalham para mim, ou para você, ou para qualquer pessoa, porque elas têm sonhos. Ela é fiel a ela. É o que a gente fala para o pessoal, para os líderes do nosso treinamento, né? Você sabe quais são os sonhos do seu time? Ela não é fiel a você. Ela é fiel a ela. Agora, se eu faço uma política de RH, uma política de incentivo, seja ela qual for, engessada, eu coloco todo mundo no lugar. Então vamos lá. Talvez um menino de 18 anos ou de 25 anos que está comprando um apartamento para casar, dinheiro para ele seja sensacional. Mas para uma mãe que tem 2 filhos, casada com um marido que sustenta a família, dinheiro para ela não faz a diferença nenhuma. Se você disser para ela assim, querida, quinta-feira, meta batida, sexta-feira em casa. Ela bate meta ou não? Bate. É o que ela quer. Tempo. Então, para ser bem, né, 3 coisas. Entenda como você está falando com o seu time. E entenda como os seus líderes estão falando com o seu time. Boa. Essa é a primeira coisa. Cara, e isso é treinável, porque isso é comportamento. Mas Comunicação. A segunda coisa, para onde você está me levando? Tem que ter uma perspectiva. Eu estou saindo daqui e indo para lá. Tem que ter um plano, né? Tem que ter um plano. E não precisa ser nada maravilhoso, porque tem gente que não vai chegar presidente da empresa. legal. Mas, cara, tem que ter um plano de jornada. incentivo com micrometas. E aí, de novo, a neurociência. Isso ativa um monte de coisa aqui dentro. Por isso que vem a gamificação. Exatamente. Então, assim, eu estou lutando por algo. E quando eu atinjo esse algo, alguma coisa Eu acontece. subo de nível. Exato. E vamos lembrar, né, que nem tudo são abraços e beijos. Porque também, se não acontecer, tem o contrário também. Não é só boa notícia. Sim, Ok? tem um bônus, mas tem um ônus Tem um também. bônus. Você tem é um a ônus. métrica daquilo. Mas alguma coisa tem que acontecer para onde você está me levando. Pra não ficar morno. Ponto. E terceiro, trate o seu colaborador do jeito que ele quer ser tratado. E não da maneira que você acredita que seja o certo. É o princípio da comunicação, né? É, a Entende? comunicação, mas a gente fala, né? A comunicação mudou, né? Antigamente trate o outro como você gostaria de ser tratado. Isso Isso não existe, não existe. né? É como a pessoa gostaria de ser tratada. Uau. Então, e é entender, e isso custa muito pouco. Isso custa muito pouco. Porque às vezes não é o dinheiro. Porque o empresário É a intenção. acha que tudo se resolve com dinheiro. E nem tudo se resolve com É a dinheiro. intenção, né? Vou dar um outro exemplo que aconteceu na época que eu era empregado. Tinha um cara, uma vez a gente tinha que. Eu trabalhava na área de custos. E a gente tinha que fazer lá um inventário, lá, um negócio chato pra cacete. E aí, o chefe falou assim: nós vamos fazer. E se a gente atingir a meta, no final, a gente vai sortear um fim de semana em Campos do Jordão para um casal.
É bacana isso? Porra, bom. É bacana Bom, isso? opa. Maravilha, né? Só que não. Sabe por quê? No time... Você coloca todo mundo pra concorrer entre eles. Não, no time tinha eu adoraria ter ganhado isso aí. Mas tinha o Carlão. Quem era o Carlão? Era um cara dos seus 48 anos que morava com a mãe. Ele cuidava da mãe, acho que a mãe era meio doente. E aí, batemos a meta, foi feito o sorteio. Quem ganhou? Ô, Carlão! O Carlão. Hã? A hora que o Carlão viu o voucher, a gente viu na cara dele O brilho sumir. a O brilho indo decepção. embora. A empresa gastou dinheiro? Gastou. Ela pensou no Carlão? Não. Não. Eu posso sortear. Eu até não gosto, tá? Dessa história de que um só ganha, né? Assim. Sim. Mas Tem que ser bom pra todo mundo. tem que ser bom. Então, assim, quem podia fazer isso? Podia. Quem que. Se a gente. Você atingir ganhou a meta- e vai ganhar o prêmio em dinheiro. Ou. É. Carlão, o que você quer? É. Talvez, de novo, o Carlão queria um dia de folga, o Carlão queria um voucher de uma cuidadora, sei lá, que coisa que não passa na nossa. Mas eu só consigo motivar o Se eu Carlão entendo a realidade se eu dele. conheço o Carlão. Uau. Sensacional. Então, Isso é muito legal. quando a né, gente cara? fala em pessoas, se a gente não partir, pelo menos desse. Tem mais coisa, tá? Tem. Mas se a gente não partir desses 3 básicos, a gente tá gastando dinheiro à toa. É isso. E agora eu quero dar um cavalo de pau aqui. Saindo da área de treinador, de empresário para treinador. Treinador tem o curador alto, não tem? Total. E aí eu vou na ferida e depois no antídoto, beleza? Qual é a maior dor que os treinadores têm hoje? Pra você, que já tem um longo caminho aí. Pode falar pra ele na cara dele. Não, eu vou falar, cara. A gente já tratou sobre isso. Sim, Né? Eu andei muito tempo sozinho. sim. Pior do que sozinho é andar com as vozes da minha cabeça. Porque se ainda fosse só sozinho, tava bom. E por que eu brinco com a história das vozes da nossa cabeça? Porque as vozes da nossa cabeça são os nossos traumas, Sim. as nossas crenças, aquilo que deu certo, aquilo que não deu certo. Então, eu vim de um caminho, assim, bem sofrido, né? Cara, tá tudo bem, eu sou muito feliz, sou muito grato a Deus por tudo aquilo que eu tenho e tudo mais. Mas poderia ter sido mais fácil. Enfim, tudo acontece na hora certa. E assim, e ter estado com vocês no treinamento, enfim, e agora na Alcateia, tá me ajudando muito, porque hoje é muito legal poder conversar sobre coisas que são minhas dores, mas que foram de vocês também, e ter um vocabulário que vocês entendem. Iguais. Igual. Tem coisa que eu falo que um empresário. Eu tenho muitos amigos empresários. A maior parte dos meus clientes viram meus amigos. E a gente conversa sobre faturamento, funcionário. Mas, cara, tem uma hora que eu preciso falar de alguma coisa. Outra Cara, Então eu andei muito tempo sozinho. Então eu acho que essa é. Eu tô falando de mim e eu sei que pode ter gente que é diferente. Mas que você acompanha muita gente aí Mas, no cara, mercado. e quando a gente anda sozinho, a gente vai mais rápido, mas a gente não vai tão longe. Uau. Eu fui muito rápido, eu vim muito rápido em muitos momentos da minha vida, mas eu cheguei num ponto de que o que me trouxe até aqui não me leva para uma oitava acima. Bora. Sensacional. Quando a gente alcança um platô, né? Até esse platô conseguir chegar. Agora o próximo nível, né? Como é que eu consigo chegar? Se eu continuar aqui sozinho, eu vou bater a cabeça e vou voltar. Vou bater a cabeça e vou voltar. Não vou conseguir subir. A não ser que tenha alguém lá em cima que possa me dar a mão e me puxar. Hoje esse era, porque eu tô já entendendo. Boa! que isso Tá em era casa, passado. tá em casa. Aí sim, Isso era senhoras e exatamente senhores. o meu cenário e assim, e hoje eu tô São saindo vários daqui. outros treinadores também que é uma jornada para eles. E dentro dessa construção, para quem está começando dentro da área de treinamento hoje, né? Você tem um background já gigantesco aí, quase 20 anos. Quem está começando na área de treinamento, nós temos alunos aí em diversos lugares do Tá Brasil, fazendo uma transição de fora. carreira, assim como você fez, né? Se você pudesse deixar alguma coisa para ele aí,
o que seria? Então vamos lá, né? Uma só, assim, ó, pau. Não, porque esse cara não pode ter muita coisa. Ele tem que pegar uma coisa pra ele focar. Primeiro que eu diria assim, cara, vocês criaram um monstro, né? Eu já falei isso pra vocês. Depois que eu saí do treinamento, eu fui fazer muita pesquisa a respeito de mercado. Isso vai dar um corte bom, viu? Criaram um monstro. Tá aí, ó. Aí, ó. Existe um mercado gigantesco desatendido na área de treinamentos. Os empresários, quem hoje é empresário? Geralmente eles são geração X, mormente, e aí já tem um pouco da geração Z que está chegando como empresário agora. Essa galera, ela veio de um mundo que não existe mais hoje. A geração X, assim, se você pensa, eu sou geração X, se você pensar que eu fiz curso de datilografia, A, S, D, F, G, C, D, L, K, J, H, E, Q, 2, S, W, T. e hoje eu tenho que... Eu não peguei essa. Não é que eu tenha feito, entendeu? E hoje eu tenho que usar IA. Você já entendeu o tamanho da Mundos transição? diferentes. Então, assim... Eu sou Y, bicho. Tô aqui, ó. Então, o que aconteceu com essas pessoas? Esses empresários que hoje têm grandes desafios na sua frente, de equipes, de N gerações, tem empresas que têm 4 gerações trabalhando Uau. juntas. É isso mesmo. Esses caras, eles estão completamente perdidos. O empresário está perdido. Então, para quem está começando na área de treinamento, primeiro, persiste. Persiste porque é um mercado extremamente promissor e tem muito dinheiro em cima da mesa. Sensacional. Mas dinheiro em cima da mesa não significa que está disponível para eu pegar. Ele está disponível para quem se prepara e para quem está no lugar certo, na hora certa. Gostei demais. Gostei demais, Então, demais. Se você tem essa habilidade, isso também não é para todo mundo. A gente aqui não é melhor do que ninguém, mas Deus nos deu algumas habilidades. A gente aqui não é melhor que ninguém, mas a gente é bom pra caralho. Vamos deixar, porque nessa mesa aqui não tem espaço pra tá humildade. brabo, hein? O que eu tô querendo dizer é que assim, a gente não tem nenhum poder especial. Exatamente Sim. isso. Mas a gente tem algumas características que, se bem usadas, São especiais. transformar vidas. Exatamente isso. Então, se você tem isso, e tem esse chamado, porque isso também é um chamado, é uma vocação, é um desejo, é um gosto. Né? Isso é uma cachaça. É uma missão. É uma missão. É uma missão. E é o que a gente mais fala pras pessoas. É a sua missão. É a minha missão. É a missão dele. É isso aí. E não tem problema nenhum você ser bem remunerado pra isso. É isso aí. Essa é a sacada. Então, se persiste, não é fácil. Não. É uma jornada. Não tem almoço grátis. Não tem almoço grátis. Não tem almoço grátis. Mas persiste, estuda, se prepara, porque tem muito dinheiro na mesa pra gente boa. É isso. E a gente sempre tem uma pergunta especial para todos os nossos convidados aqui, como uma última pergunta. Eu sou o mais velho, falo do outdoor, você fala do WhatsApp, Cara, mas deixa a pergunta a aí. gente vai falar aqui agora sobre como você é se mostrou na nossa conversa aqui uma pessoa espiritualizada. Digamos que o cara lá de cima pudesse falar assim, ó, Renato, eu vou falar uma voz, uma frase no ouvido de todas as pessoas do planeta, uma frase só, e você foi o escolhido para me dizer que frase eu falo. Que frase seria essa? Que pergunta, hein? Vamos lá. Uma frase de Renato ou uma frase que faça sentido para o Renato. Não, tem uma... É mais que uma frase, é um pensamento, e eu tô me esforçando aqui, eu tô usando meu poder de concisão aqui. Não é força. E eu vou fazer um link lá com a minha primeira, né? Quando a gente fala de força de vendas, eu vou vender aquilo que eu tenho para vender, queira você ou não, porque eu estou fazendo força. Certo. O que eu acho que Deus diria é assim: você contribui quando você resolve problemas. Uau. Você contribui quando você resolve problemas. Então, não me peça
venda. Me peça para que eu coloque pessoas na sua frente que precisam da sua ajuda. Entendeu isso? É meio filosófico, é meio... Mas assim... Que eu coloque pessoas que têm um problema que você tem a solução. Exatamente. Valeu. É isso. Uau. Se a gente conseguir... Porque aí eu não preciso fazer força para vender. Dá match. Eu não preciso fazer força para vender. Porque a minha contribuição vai contribuir com ele. E ele vai ficar feliz em retribuir por aquilo que eu dei para ele. Sensacional. Senhoras e senhores, se você curtiu mais esse conteúdo, para você que é empresário, treinador, já curta, compartilha, manda pelo menos para 5 pessoas, age aqui, deixa nos comentários. Renato, passa aí suas redes sociais pro pessoal, onde eu acho o Renato, onde eu contrato o Renato. Então, isso é uma coisa que está mudando, né? Mas pode deixar o seu mas pode aí, falar Mas, desse então, projeto, assim, inclusive. Vamos embora. Todas as minhas redes sociais, todas elas têm um @ único. É @Renato Magieri. Você me acha no Instagram, você me acha no LinkedIn, você me acha no Facebook, você me acha no TikTok. E em breve, o @ da Volare. @Volare, que é a marca que vai ser o guarda-chuva de tudo isso que a gente está planejando aqui. Exatamente isso. Que legal, Senhoras que legal, e senhores, é um prazer receber você aqui. Muito obrigado por mais esse Alcateia Cast. Valeu! Valeu!